Tudo bem? E agora eu quero chamar para vocês, eu quero apresentar para quem não conhece, o pastor Sam Neves. Cadê o pastor Sam? Será que já vai dar para aparecer aqui? Ó, essa pessoa linda aí, ó, que está aqui. Ele é um querido, eu estou falando assim com todo respeito. Ele é um pastor, muito gente boa, amigo já aqui do pessoal do Tatuapé. Nós o conhecemos faz alguns anos. E ele nada mais é do que líder de comunicação. Aonde? Lá na Associação Geral, só isso. Então, ele tem muito conteúdo sobre comunicação, ele tem muita experiência, ele tem muitos anos já nessa área. E é ele que vai trazer para nós a mensagem agora. Eu quero mandar um beijo para o pastor Sam, falar que a gente está com saudade. A gente não vê a hora de ter você aqui presencialmente conosco, pastor. Então, tô ouvindo você, agora você não estou ouvindo mais. Agora desapareceu você. Ou eu escuto ou eu falo. Oh, conseguiu. Então, tô ouvindo você, agora você não... Já voltou. Vai, volta. Beleza, eu vou começar aqui, porque eu não estou conseguindo ver vocês, mas eu tenho certeza que vocês estão me vendo. E aí dá feedback, um monte de problema técnico. Então, nós vamos começar. Nos próximos minutos, nós vamos falar sobre produção em igreja local, que é onde a mágica acontece. A mágica acontece nas igrejas locais. Eu digo mágica, você entende o que eu estou querendo dizer. Que nada do que a igreja faz além da igreja local tem tanta importância quanto o que acontece na igreja local. Ah, mas tem a Novo Tempo, que faz produções tremendas, e tem a divisão com o Feliz 7 Play, tem outros... Tudo isso está ótimo, mas as pessoas, elas são membros não só da Igreja Adventista Mundial, elas são membros aí da igreja local, do Tatuapé, e outras que vamos assistir isso depois, estão assistindo agora também. Então, gente, para você entender o que é produção local, são 4 P's que eu gostaria que você lembrasse. 4 P's muito importantes, tá? 4. O primeiro P é esse aqui, ó. Planejar. A primeira coisa que você tem que fazer, você precisa planejar. Por que é importante planejar? É muito simples. A operação de você ter som e luz e telão e projeção e computador e tudo isso que é preciso no século XXI é algo muito difícil de você ter se você não planejar. Você precisa planejar. É a primeira coisa que é muito importante. Deixa eu tirar o zoom. Espera aí. Deitar. Ok, deixa eu dar uma... Tá um pouco escuro ainda, vamos clarear, mas pelo menos você não vai ter mais o zoom entrando e saindo. Pronto, tá feito. Então a primeira coisa é planejar. Existem várias pessoas que vão estar envolvidas qualquer produção da igreja local. Pode ser culto de oração, pode ser escola sabatina, ou o principal, que é o culto. E como a Marina falou, o objetivo principal é a pessoa em casa ou na própria igreja, ela entender a Bíblia. Então, nesse momento que a Bíblia é aberta, tem que estar tudo invisível para ela. Qualquer coisa que esteja causando ruído é ruim. Então, você tem que ser invisível no que você faz. E para isso tem que planejar. Quando que vai acontecer o quê? Como que isso vai acontecer? Não é só a ordem do culto que você precisa entender. Você precisa entender se isso é um vídeo, isso aqui é um áudio, como que isso vai entrar, tem que testar. Qualquer coisa nova que você nunca fez antes. Vai alguém lá botar um PS5 para jogar lá na igreja. Para demonstrar num jogo alguma coisa lá do mensagem da Bíblia, porque aquele jogo vai ajudar a pessoa a entender a Bíblia. Não invente de plugar esse videogame no sábado de manhã quando você tá o resto. Ah, mas é só HDMI, ligou ali. Não, você tem que vir antes, você tem que testar, você tem que certificar-se que vai dar certo mesmo, porque a partir do momento que você tem uma falha, você tem um problema muito grande. Então, o planejamento é muito importante. Uma vez que você planejou, você precisa passar para o próximo P, que é o quê? Produzir. Você precisa produzir. Não adianta só você ficar no mundo do planejamento. Ah, eu gosto mesmo de planejar e vai estar tudo... Cada segundo você sabe o que vai acontecer e quando...
Isso não adianta se você não vai produzir bem. Então, para isso, você precisa treinar, você precisa entender qual que é a tua parte nessa produção. O planejamento não vai envolver mais de 4, 5 pessoas no máximo. Agora, a produção vai envolver até 60 pessoas diferentes. Quando ela passou numa igreja em Londres, uma das minhas igrejas que a gente produzia bastante, peraí, só um pouquinho. I'm so sorry, Daddy. I'm absolutely so sorry. I'm fucking idiot. I'm so sorry. It's all right, Josh. Ok. So, o que a gente fazia? Nós botávamos o máximo de pessoas possíveis para ajudar na produção. E o que envolvia isso no sábado? Tudo o que acontecia. Desde a recepção até todo o processo do que acontece ali com cada música, com tudo. Então, são vários times que trabalham juntos para poder produzir. Não só a produção do vídeo, que vai ser assistido ao vivo e depois, mas a produção do que acontecia na igreja. Então, nós tínhamos até 60 pessoas participando de todos os elementos de produção durante a semana e sábado, né? E a igreja só tinha 250 membros. Então, 1/4 da igreja estava ajudando com a produção. Isso é muito importante, inclusive, para o aspecto evangelístico de crescimento de igreja. Você vai pegar, qualquer igreja que você pegar, vai seguir a regra 20-80. Isso significa que, se você tem 100 pessoas indo para a sua igreja, hoje, você vai ter não mais do que 20 pessoas participando por mais de 1 hora nas atividades da igreja. Isso aí é muito difícil de escapar dessa regra. E se você tiver, tá bom, tenho 20 pessoas aqui. Como que eu faço para a minha igreja ir de 100 para 200 pessoas? É muito simples. Se você conseguir em 6 meses, você conseguir levar de 20 pessoas trabalhando mais de 1 hora, fazendo alguma coisa por semana, você conseguir ter 40 pessoas. Então, em vez de 20, você tem 40. Com 40 pessoas trabalhando mais de 1 hora em diferentes atividades na igreja, a tua congregação vai crescer para 200 pessoas. Ah, pastor, isso é impossível. Acredita em mim, faz e depois volta aqui e a gente conversa. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas diretamente com a igreja, com as atividades da igreja, atividades de evangelismo ou atividades de crescimento espiritual, não importa. Você está envolvido, é importantíssimo. E se você não está envolvido, acha alguma coisa para fazer. Porque você não existe audiência, não existe plateia. Se você faz parte de uma igreja, você tem que fazer alguma coisa por Jesus, como parte da tua experiência de conectar com ele. Essa é uma mensagem muito importante da Bíblia. Lembra da parábola dos talentos? Nós vamos voltar na parábola dos talentos no final da mensagem hoje, ok? Não dessa, mas essa aqui é só o workshop. No final eu vou fazer uma oração com vocês e vou falar um pouquinho baseado numa mensagem da Bíblia. E é essa palavra dos talentos que nós vamos conversar. Bom, então você planejou, agora você está na parte de produção. O que significa a produção? Significa total foco de todos a todos os momentos. O que normalmente acontece é que a tua parte que você tem que fazer é só 10, 15 minutos. E aí você fica distraído no resto do culto. Não, fica em oração no resto do culto. Para que tudo dê certo, para que o Espírito Santo possa trabalhar com as pessoas e tudo funcione. A maior lição que eu já recebi na parte de produção foi há muitos anos atrás, quando eu estava no meu estágio de evangelismo, com o pastor Luiz Gonçalves. Ele não era pastor na época, mas ele já era um grande evangelista. Então, ele me convidou para fazer parte da equipe dele, e eu fui lá ajudar a equipe dele. No primeira noite, estava lotado, coisa mais linda. Mais de 1.000 pessoas nos dois auditórios da igreja de Arthur Nogueira. E durante o sermão, o microfone falhou por 18 segundos. 18 segundos. Ele estava falando, pregando de Apocalipse e tal, o microfone falhou 18 segundos. Depois voltou, ele continuou a pregar, terminou, deu tudo certo. Quando acabou o culto, ele chama os obreiros principais dele, que eu estava entre eles, e ele passa mais de meia hora sentando paulada na equipe que falhou o microfone. Como que falhou esse microfone? Não é possível que nós não conseguimos fazer um programa sem falhas nenhuma. E ele foi indo. E aí ele falou a coisa que mudou minha vida em questão de produção. Ele falou assim, ó, e se o Espírito Santo estivesse conectando com alguém, com o coração de alguém naquele momento, e o microfone falha?
A mente da pessoa vai para outro lugar e talvez não volte. A vida eterna de uma pessoa pode estar sendo influenciada nesse erro de 18 segundos. Isso não pode acontecer mais. Ele pregou mais de 20 vezes mais nessa mesma igreja, em outras 3 estava acontecendo ao mesmo tempo, e nunca falhou mais no microfone. Por que que isso importa? Porque nós não estamos lidando aqui com um show que a pessoa pagou 50, 100 reais para vir assistir. Nós estamos lidando aqui com a salvação das almas. É algo muito grandioso. Não só de pessoas que estão vindo para a igreja, mas com você que é membro dessa igreja faz muito tempo. Nas lutas que você passa durante a semana, é justamente naquele momento que Deus está esperando para falar contigo que uma falha técnica pode atrapalhar toda a comunicação. Então, o planejamento e a produção têm que ser impecáveis. Mas, pastor, tem erro todo sábado. Sábado que vem tem que ter menos erro que esse sábado aqui. E no sábado seguinte tem que ter menos erro do que o próximo. Não compare a tua igreja com o que outra igreja é hoje. Compare a tua igreja com o que vocês mesmos eram semana passada. Você está entendendo? Porque não adianta você esperar ter os mesmos resultados de uma igreja que paga staff para fazer tudo, de uma igreja que está fazendo isso há mais de 10 anos, com uma igreja que acabou de começar a fazer, que não tem gente suficiente, que está treinando o pessoal, que está com dificuldade. Não adianta você se comparar a outras igrejas. Vou falar de novo. Não compare a qualidade da sua igreja com o que outra igreja consegue fazer hoje. Compare a sua igreja hoje com o que vocês conseguiam fazer semana passada. Esse é o objetivo. É uma constante melhora nesse processo. Na parte de produção, uma parte que é importantíssima é o custo necessário para equipamentos para fazer o que você precisa fazer. E isso aí é uma coisa difícil de se conseguir. Por quê? Porque a liderança da igreja, os pastores, os anciãos, os diáconos, todos, eles precisam entender a necessidade disso. E eu sempre me perguntei o que a gente podia fazer nesse sentido. Por quê? Porque como pastor de igreja, eu entendia isso. Mas os meus anciãos não entendiam. E o pastor não faz nada se a liderança dele não tá dentro do esquema direitinho. Não entende por que as coisas precisam acontecer. E eu perguntava, mas Senhor, por que o Senhor coloca anciãos que não têm ideia do que significa uma igreja no século XXI? E você pode se perguntar isso a tua vida inteira. Especialmente em igrejas menores. E às vezes em igrejas maiores também é o mesmo problema. Então você que está numa igreja, que está na sua igreja, você imagina assim, ó, os meus anciãos, pode esquecer, não vão entender. Só que presta atenção, as pessoas entendem quando entendem, e nem um segundo antes. As pessoas entendem quando entendem, e nem um segundo antes. Adivinha o trabalho de quem é poder ajudar a liderança a entender a necessidade de novos equipamentos, de novas estruturas, a médio e longo prazo. É sua. Se Deus te revelou o que a igreja precisa, pode demorar 1 mês ou 10 anos. É você que vai ajudar a liderança a entender. Tem um evento de tecnologia? Chama o teu ancião para vir contigo. Tem um vídeo legal que você assistiu? Manda para o teu pastor. Esse processo... It's okay then. We'll just leave it here, okay? Please do not interrupt again. Esse processo de você ajudar a tua liderança a entender o que está acontecendo e por que a importância disso para cumprir a missão da igreja, gente, isso aí é com vocês. De pouco em pouco, de evento em evento, de livro em livro, de artigo em artigo, de vídeo em vídeo, de oração em oração, de jejum em jejum, você vai conseguir ajudar os teus líderes a entenderem isso. Então, esse processo não tem mais como mudar isso. Deixa eu mostrar aqui o meu ajudante. Vem cá, Miles. Come here. They want to meet you. No, son, you've already interrupted me, so I'm going to show you. There he is. Olha lá. Está fugindo. Tentando desaparecer. Ó. Muitos problemas nesse desaparecimento.
Esse é o Miles, tem 6 anos. Não, 7, fez 7. Onde estava? Produção. Então, você vai ter que ajudar os seus líderes a entender, e uma vez que eles entendem, o que você precisar, eles vão proporcionando na medida do possível. Um outro aspecto importante nisso, que agora nós vamos para a próxima fase. Não adianta você produzir coisas lindas que ninguém está assistindo. Então, você planejou, você produziu, e agora chegou a hora de promover. Planejar, produzir e agora promover. Se ninguém está assistindo o que você está fazendo, não adianta nada você fazer. É simples assim. Então, você tem que trabalhar na promoção disso. Cada membro da igreja tem que entender que os amigos, os parentes e todas as pessoas que ele conhece, uma vez que tem um culto e tem uma mensagem, as pessoas que podem se beneficiar disso, ele precisa enviar o link para elas assistirem. Então, uma das perguntas importantes que deve ser feita depois de cada culto, ou mesmo antes, né, é quais são as 3 pessoas que vão crescer espiritualmente, que esse culto aqui vai ajudar. E você envia para essa pessoa, para essas 3 pessoas. Quem envia? Todos os membros da igreja. Então, isso é muito importante de você colocar. Os seus melhores evangelistas são os membros da tua igreja. Os melhores evangelistas são os membros da tua igreja. É a mesma coisa que você vê em semana de oração. Você faz 3 meses de promoção para uma semana de oração. Você vem no primeiro dia, meia dúzia de gato pingado, se você não começou no sábado. Mas ao decorrer da semana, se for bom, o que acontece? Enche. Por quê? Não é a promoção que você fez fora. É os membros vindo, gostaram, chamou outro. Vendo, gostou, chamou outro. Vindo, gostou, chamou outro. No final tá tudo cheio. O contrário também é verdade. Se você começa cheio e não é legal, aí vai diminuindo. Então, a melhor promoção, o melhor marketing acontece de dentro de casa. São pessoas convidando outras pessoas. Porém, você precisa ter, nessa parte de promover, você precisa ter uma estratégia sólida de mídia social, que envolve vários posts durante a semana. E isso não é fácil de você fazer. Você precisa de um time especificamente olhado, visando isso, visando a mídia social. Quem que vai fazer os Reels? Quem que vai fazer a história do feed do Instagram? Quem que vai botar coisa no Facebook? Quem que vai responder os pedidos de oração e orar pelas pessoas? Você precisa de um time de oração só no Facebook Messenger. Então você precisa de toda uma estrutura de mídia social que vai envolver, para uma igreja do tamanho do Tatuapé, pelo menos 20, 30 pessoas. Só em mídia social. Se você, Tatuapé, o pessoal aí da igreja, tiver menos de 30 pessoas só cuidando de mídia social, vocês não têm gente suficiente para fazer isso bem. Então veja, cada pessoa que vai participar vai ter uma parte importantíssima nesse processo. Então, o treinamento é fácil, porque vocês já usam mídia social. Tudo é muito simples. Nada disso que a gente está falando aqui é complicado. Nada é um negócio que você precisa de 6 meses de treinamento. Não. Você vai ter acesso à caixa de entrada da página do Face e do Instagram, e se alguém pedir oração, você vai distribuir isso para os guerreiros de oração que estão prontos para orar pela essa pessoa. Se você já sabe fazer isso, não tem treinamento necessário para isso. Eu consigo te treinar em fazer isso em 7 minutos. Porque os primeiros 5 a gente vai falar sobre como está a nossa família. Os 2 são treinamento. Pronto, você já sabe fazer. Não precisa de muita preocupação e de muito estresse sobre como é que a gente vai treinar, como é que vai fazer. As pessoas já sabem fazer isso. Só precisa de alguém para fazer consistentemente. E essa consistência, aí você precisa, é claro, de equipes que pelo menos uma pessoa entende bem por que vocês estão fazendo isso. Quando você produz, tanto no local quanto em outros lugares do mundo, existem pessoas que vão preferir assistir o culto no Tatuapé do que na sua própria igreja. Existem pessoas que vão preferir ouvir do seu pastor do que o seu próprio pastor. E não tem problema isso. Eu preguei hoje de manhã e alguém me ligou dizendo, olha, você foi o 3º sermão que eu ouvi essa semana. Foi ótimo. Então, essa pessoa, ela está constantemente procurando vários sermões. Por quê? Porque agora você tem essa opção. Mas a tua igreja local é uma. A igreja local
é onde você faz parte de alguma equipe que ajuda em alguma coisa. Agora, o teu sermão, você pode ser abençoado por uma outra igreja. Daí a importância de todos nós estarmos produzindo. Bom, você planejou. Aí você produziu. Aí você promoveu. Acabou? Não, tem mais um. É o quarto. E esse aqui a gente não conversa muito sobre isso, mas ele é muito importante. Esse é proteger. Proteger. Então, você planejar, produzir, promover e proteger. Você que trabalha numa equipe de comunicação, você precisa proteger a tua igreja. Porque as pessoas vão chegar, algumas tentando destruir. Tentando destruir a equipe com fofocas. Tentando destruir o conteúdo que foi colocado com abuso na internet, com ódio, com outras coisas terríveis. As pessoas vão falar mal da tua igreja, do teu pastor e de outras situações. Você não está ali para aumentar esses problemas. Você precisa proteger. Se você faz parte de um grupo de produção, de um grupo de mídia, ou da mídia social, ou, na verdade, qualquer ministério da igreja, você precisa proteger. Proteja a sua equipe. Proteja a sua igreja local. Proteja a sua igreja como um todo. Proteja a Bíblia. Proteja a reputação não só da tua igreja local, mas da igreja como um todo. Por quê? Porque você é um comunicador e você quer levar as pessoas para Jesus. Ah, mas tem algumas coisas erradas. Se tem coisa errada, você conversa com a pessoa relevante. Pronto. Porque se existe alguma coisa errada, existe como consertar essa coisa que está errada. Não adianta espalhar isso para todos. Proteja. Então, esses são os 4 passos que existem na produção de uma igreja local. É claro que uma revisão semanal ajuda. Tem várias coisas que vão ajudar. Vocês assistirem o trabalho que vocês fizeram, avaliar criticamente, tudo isso vai ser ótimo. Mas a razão por que nós fazemos todas essas coisas é para ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre Deus através da Bíblia. Esse é o objetivo. Você precisa entender mais. Elas precisam entender mais. Eu preciso entender mais. O pastor que está pregando porque ele entendeu algo que ele gostaria que outras pessoas entendessem. E quanto mais nós entendermos quem Deus é claro, mais efetivos nós vamos ser em pregar esse evangelho e Jesus volta logo. E eu não vejo a hora de Jesus voltar. Então, esse é o processo que eu gostaria de passar para vocês essa tarde. Não é um processo complicado e vocês já estão fazendo isso há muitos anos. Se a sua igreja está começando agora, ótimo. Comece bem, comece de forma pequena, se preciso. Um celular é o começo do teu ministério de produção na sua igreja. Ótimo. Começa onde você pode e Deus vai expandir isso no futuro.